Graças a Deus e a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de contar para todos vocês o meu testemunho, a minha história, como era a minha vida antes de conhecer o Senhor Jesus Cristo. Mas antes, eu gostaria de ler um versículo na Bíblia que está precisamente no livro de João, no capítulo 8, versículo 32, diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus Cristo é a verdade que nos liberta, é a verdade que abre os nossos olhos e nos faz entender que existe salvação para aqueles que creem, para aqueles que o buscam, para aqueles que se entregam a Ele. Quando eu nasci, eu já nasci doente, eu já nasci com graves problemas de saúde, problemas no coração, eu tinha falta de ar, asma, insuficiência respiratória, artérias entupidas. Eu fui crescendo com muita dificuldade devido aos graves problemas que eu tinha de saúde. As minhas unhas ficavam roxas, meus lábios ficavam brancos, eu tinha anemia, eu tinha também problemas para fazer as necessidades fisiológicas, pedras nos rins, enfim, eu era uma criança cheia de problemas, cheia de doença, cheia de dores, cheia de enfermidade, e eu fui crescendo com esse tormento, eu fui crescendo com essas aflições. A minha mãe, devido a tanto sofrimento que via eu passar, ela então foi convidada por uma pessoa para se envolver no espiritismo, na bruxaria, na magia. E eles disseram a ela que se ela fizesse um pacto, eu seria curado e a família seria então abençoada, segundo eles. Minha mãe, acreditando em tais promessas, ela fez então um pacto com eles. O tempo foi passando e eu ficava cada vez pior, cada vez mais doente, mais enfermo, mais sofrido. A minha mãe percebeu que aquele pacto não valeu de nada. Ela já não podia desistir daquele pacto, porque eles disseram que se ela desistisse, ela iria morrer. E minha mãe ficou com medo e prosseguiu com aquelas práticas espirituais de magia. Minha mãe, percebendo que eu não ficava curado, ela então procurou um especialista, um médico, e ele então marcou a cirurgia. Eu consegui uma vaga e então eu fui operado aos 7 anos de idade. Com 7 anos operado, eu já me sentia melhor, eu estava totalmente restabelecido, mas a minha mãe continuava envolvida com aquelas práticas espirituais de magia. Eu me lembro que quando criança ainda, minha mãe estava fazendo um ritual e eu estava junto dela, vendo aquele ritual, e ela então disse: Pedrinho, saia daqui. E eu perguntei: mãe, por que a senhora quer que eu saia daqui? E ela disse: saia, porque os guias estão dizendo que existe algo em você que atrapalha eles. E eu falei: mãe, mas o que está em mim que atrapalha eles? E minha mãe disse: os guias estão dizendo que há uma luz, há uma energia em você que atrapalha eles. E eles querem que você saia, que você vá para a rua, vá brincar, vá fazer alguma coisa, para não atrapalhar o ritual. E eu então saí. Eu agora entendo que a luz de Jesus já estava na minha vida. Eu ainda era criança, eu não tinha conhecimento da palavra de Deus, mas Deus já tinha me escolhido. Deus já tinha me chamado, para servir. Deus já tinha uma obra grande na minha vida. É como diz a Bíblia no livro de Jeremias, Jeremias capítulo 1, versículo 5, diz assim: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci,
E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta das nações. Então eu percebo que mesmo em criança, sem conhecimento da palavra do Senhor, Deus já tinha me escolhido. E aqueles guias, que na verdade não são guias, são demônios, espíritos enganadores, eles percebiam que havia algo em mim que atrapalhava eles. E então a minha mãe continuou com aquelas práticas, e com 8 anos de idade, a minha mãe sofrendo, emagrecendo muito, estava dando tudo errado na nossa vida. Dentro de nossa casa só havia brigas, discussões, doenças, enfermidades, dores, não havia união. E minha mãe começou a emagrecer, começou a ficar doente, e ela fez um exame médico e foi diagnosticado que ela tinha câncer. E esse câncer já estava avançado, era o câncer maligno. E ela então foi fazer quimioterapia, foi fazer tratamento para poder melhorar, e nada melhorou. Eu fui morar então na casa de uma amiga da minha mãe. Atenção, que passaram-se 1 ano e tal, eu já tinha por volta de 10 anos de idade, e eu morando na casa de uma amiga da minha mãe. Quando passaram-se alguns meses, eu recebi uma péssima notícia: a minha mãe tinha falecido. Naquele dia, eu senti o mundo desabar sobre a minha cabeça. Eu fiquei sem chão. Eu, com 10 anos de idade, perdi a minha mãe. Cresci sem mãe, e eu imagino que Deus, ele já tinha preparado para mim uma grande obra, porque ao lado da nossa casa moravam pessoas evangélicas. E quando souberam que minha mãe tinha morrido, eles então me acolheram, e eu morei com eles. Ao morar com eles, eu comecei a ter o primeiro contato com a palavra de Deus. Eu ia para os cultos com eles, para as reuniões, eu ia para a escola dominical, comecei a ler a Bíblia, a orar, comecei a me envolver com a música cristã, ou seja, a minha vida começou a ser diferente. E por volta de 11 anos de idade, eu já estava numa congregação, louvando a Deus, buscando a presença do Senhor. E eu cresci naquele ambiente cristão, naquele ambiente de Deus, e eu fui aprendendo a amar, aprendendo a buscar a presença de Deus. Mas eu vivia às vezes triste, porque eu lembrava ainda da minha mãe. Então, saindo da casa dessas pessoas evangélicas, eu fui morar com a diretora da escola. Eu tinha por volta de 12 anos de idade. A diretora da escola me acolheu, e eu completei os meus estudos até um dado momento da minha vida. Morei lá com ela, com os filhos dela, e graças a Deus eu tive educação, aprendi a estudar, a ler, a escrever, a fazer as coisas. E depois eu fui morar com meu pai. Também entrei em vários cursos profissionalizantes, concluí, no caso, os estudos na escola, e eu então percebi que havia algo em mim me chamando para deixar tudo nesse mundo e seguir apenas o Senhor Jesus. E eu lembro de uma ocasião que eu estava na igreja, e eu falei: Senhor, fala comigo nessa noite. Era de noite, era um culto de domingo à noite, e eu disse: Senhor, fala comigo, porque eu já estou trabalhando, eu estou estudando também, mas eu quero te servir, Senhor, mas me dá um sinal, fala comigo. E naquela noite eu lembro que o pregador da noite, ele disse: abram a Bíblia no livro de João, no capítulo 21. E eu, quando abri a Bíblia, caiu justamente na palavra aonde Jesus, ele interroga Pedro, dizendo: Pedro, tu me amas?
E ele diz: sim, Senhor. E Jesus responde: apacenta minhas ovelhas. Por 3 vezes Jesus perguntou se Pedro o amava. E naquele dia Deus falou ao meu coração: meu filho, eu quero você na minha obra, eu quero você me servindo. E eu me lembro que Deus me deu esse sinal dentro da igreja, e eu falei: Senhor, qual é a marca que o Senhor vai me dar, comprovando que o Senhor me quer na sua obra? E eu me lembro que lá em casa tinha uma empregada, que ela trabalhava lá em casa, e ela ficou doente e foi para o hospital, foi internada. E eu fui fazer uma visita para ela. Eu tinha por volta dos 14 anos de idade. Eu fui fazer uma visita a essa empregada, e eu orei por ela lá no hospital. E dentro daquela sala tinha mais 8 pessoas internadas, e aquelas pessoas pediram a oração, e eu também orei por aquelas pessoas, por todas elas. No total eram 9 pessoas doentes que estavam naquela sala, naquele grande quarto no caso. E eu fui para casa, e no dia seguinte, quem apareceu lá em casa? A empregada, totalmente boa, curada, feliz. E ela chamou meu pai e disse: o seu filho tem uma mão santa, porque ele foi ontem lá no hospital, orou por mim, orou pelas pessoas que estavam lá também, e todas elas, juntamente comigo, tiveram alta hoje. Todas saíram curadas. Os médicos ficaram perplexos, sem saber o que aconteceu, mas eu disse aos médicos que foi um milagre de Deus. E então eu cheguei da escola e ela falou isso, e eu disse: foi Deus que tocou na vida de todos vocês. E naquele dia eu entendi que Deus tinha e tem uma grande obra na minha vida. Então eu larguei tudo, deixei os meus sonhos para passar a sonhar os sonhos de Deus. E hoje estou aqui pregando essa palavra, trazendo para o seu coração o testemunho do milagre que Deus fez na minha vida. Meu irmão, minha irmã, Deus, Ele vai mudar a sua história. Ele mudou a minha vida. Eu procurei resumir a minha situação, resumir o meu testemunho, mas pelo pouco que você ouviu, você já pode perceber que há um Deus na minha vida, e há um Deus também que quer abençoar você. É o nosso Deus. Não existe problema difícil, tudo é possível ao que crê, disse Jesus. Eu estarei orando por você, e o mesmo Deus, o mesmo Jesus que mudou a minha história através do Espírito Santo, Ele também vai mudar a história de todos vocês que estão ouvindo esse testemunho. Eu quero agradecer a atenção de todos. Saiba que existe saída para qualquer situação. Deus está contigo, e Ele vai mudar a história de todos vocês. Eu quero ler uma palavra para concluir. Em João capítulo 15, versículo 7, diz assim: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Tudo que você pedir, se for de acordo com a vontade de Deus, Ele vai fazer acontecer na sua vida. Que Deus abençoe você, a sua família e todos os seus caminhos. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus. Igreja da Vitória de Deus. A salvação é a maior vitória.